Alô pessoal de sala de trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito, dessa vez comentando uma situação inusitada, uma situação curiosa do dia a dia. Eu tenho certeza que você, quando sai com o seu veículo para trabalhar, para dar uma volta ou para cumprir com seus compromissos do dia a dia, certamente você deve se deparar com essa situação. Um veículo estacionado normalmente de maneira irregular e com o pisca-alerta ligado, como se a utilização do pisca-alerta naquela situação tornasse esse veículo completamente imune ao cometimento de uma infração, a uma autuação por parte da fiscalização de trânsito. E, na verdade, não é bem assim. É importante que você saiba o seguinte, que lá no capítulo 3 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata das normas gerais de circulação e conduta no trânsito, especificamente no artigo 40, em seu inciso 5, nós temos a previsão legal da utilização do pisca-alerta. E ele deve ser utilizado nas seguintes situações, em imobilização ou em situação de emergência, ou quando a regulamentação da via assim determinar. Nós não temos uma definição clara de que situação específica ali em imobilizações você poderia utilizar o pisca-alerta ou que seria situação de emergência. E nós partimos para uma interpretação de modo geral. Essa imobilização que o texto da lei se refere tem que ser algo perfeitamente justificável, necessário, como por exemplo, um problema mecânico, um sinistro de trânsito na via, ou uma situação de emergência seria uma anormalidade no trânsito, como por exemplo, você está num trecho de via e tem ali uma aglomeração de pessoas, tem ali um animal solto ou coisa do tipo, você vai usar o pisca-alerta nessas situações. Quando a regulamentação da via determinar, que é a outra exigência que nós temos nesse artigo 40, é quando houver uma placa de estacionamento regulamentado e que exige a utilização do pisca-alerta. Então vai ter uma placa de trânsito implantada pelo órgão de trânsito com circuncisão sobre a via que vai exigir que você use o pisca-alerta. Fora dessas situações, realmente não pode, senão isso é infração de trânsito, está previsto lá no inciso 1 do artigo 251 do CTB. Para você ter ideia, usar o pisca-alerta fora dessas situações que eu disse a vocês, imobilização, situação de emergência ou quando a regulamentação da via assim determinar, é uma infração de natureza média com 4 pontos no prontuário e uma multa de R$ 130,16. Só que algumas pessoas, às vezes com dificuldade de estacionar, estacionam numa situação irregular. O mais comum é estacionar naquele local em que tem uma placa de proibido estacionar, que é uma infração de natureza média prevista no inciso 18 do artigo 81 do CTB, que prevê a mesma punição do pisca-alerta que eu acabei de mencionar, além da remoção do veículo, E a outra situação, essa para mim, e pelo menos eu considero a mais comum nesse caso, é estacionar o veículo ao lado de outro em fila dupla, que é uma infração do inciso 11 do artigo 81 do CTB e é de natureza grave. 5 pontos no prontuário, multa de R$ 195,23, além da aplicação da medida administrativa de remoção do veículo. Então, quando o condutor ele estaciona dessa forma de maneira irregular e ainda liga o pisca-alerta, caso um agente de trânsito constate o cometimento da infração, além da autuação pelo estacionamento irregular, ainda vai haver a autuação pela utilização indevida do pisca-alerta. Então perceba, quando um condutor estaciona o veículo de maneira irregular com o pisca-alerta ligado, na realidade, se ele acha que está ficando imune ao cometimento de uma infração, ele está cometendo, na verdade, são 2 irregularidades aí nesse caso, tá certo? Porque ele não poderia utilizar o pisca-alerta nessa situação e ainda estacionando de maneira irregular, comprometendo ali a segurança, comprometendo a fluidez do trânsito, na maioria das vezes, para atender um interesse unicamente pessoal. Então é preciso ter cuidado com isso para que você não coloque em risco ali a segurança no trânsito e seja autuado por esse motivo. E você, já viu essa situação? Você acha que está certa esse tipo de autuação? Você concorda com ela? Você acha que é realmente um prejuízo à fluidez ou não? É uma situação que deveria ser revista, talvez até modificado o Código de Trânsito Brasileiro para adequar esse tipo de realidade? Deixe nos comentários, sua opinião é muito importante aqui no nosso canal, a gente vai conversando e aprendendo todo mundo junto. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.